Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de proteínas contráteis e estruturais. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da estrutura do sarcômero. Mostrei para vocês uma microfotografia de microscópio eletrônico da estrutura do sarcômero. E também a gente comparou essa microfotografia com um esquema que eu desenhei para vocês, mostrando o sarcômero. Falamos a respeito de proteínas contráteis, tais como a actina, o filamento fino, e também a miosina, o filamento grosso. Nós vamos ver neste vídeo em específico como que há interação entre a actina e a miosina. Para isso, nós vamos destacar um pedacinho do sarcômero para que a gente consiga ver detalhes a respeito tanto da actina quanto também da miosina. Vejamos então que os participantes do processo da contração muscular são a miosina e a actina, ambas são proteínas contráteis. Perceba que a miosina, o filamento grosso, é formado por uma região chamada de cauda da miosina e também outra região, uma região mais globulosa, chamada de cabeça da miosina. Nos próximos slides, nós vamos diferenciar a cauda, a cabeça e ver quais são os principais componentes de cada uma dessas estruturas da miosina e como essas estruturas participam da contração muscular. Falaremos também a respeito da actina, outra proteína contrátil. Vamos ver em detalhes como é formado um filamento de actina. Vejamos também a respeito de proteínas que são reguladoras, como a tropomiosina e também a troponina. Nesta imagem, a gente pode ver que a tropomiosina é uma proteína filamentosa e essa proteína está em íntimo contato com a actina. A tropomiosina vai recobrir o filamento de actina. Por sua vez, a troponina são proteínas globulares. Vamos falar das três isoformas de troponina: troponina C, troponina T e a troponina I. E vamos ver como que essas proteínas estão localizadas ao longo da molécula de actina e qual é a função tanto de troponina quanto da tropomiosina para o processo de contração muscular. Falaremos também a respeito do ATP e do cálcio. Esses dois participantes são extremamente importantes para a contração muscular. Vamos começar então a ver as relações entre actina, tropomiosina e também a troponina. Para isso, eu fiz este desenho para vocês. Vamos falar agora a respeito do filamento de actina F. O filamento de actina F nada mais é do que este conjunto de proteínas que eu desenhei para vocês em azul. Veja que cada uma dessas bolinhas em azul, o conjunto delas está formando o filamento de actina F. E veja além disso, o filamento de actina F está dobrado em uma dupla hélice. E cada uma dessas bolinhas é uma actina G. Podemos falar então que o conjunto de monômeros de actina G, que de novo está sendo representado por cada uma dessas bolinhas em azul, forma um filamento de actina F, sendo que o filamento de actina F está dobrado em dupla hélice. Vamos ver agora a respeito da tropomiosina. A tropomiosina nada mais é do que uma proteína filamentosa que está recobrindo o filamento de actina F. Veja na figura que a tropomiosina é a proteína que eu desenhei para vocês em lilás.
esta proteína está recobrindo o filamento de actina F. E perceba um detalhe. Em repouso, a tropomiosina está recobrindo umas bolinhas em preto que eu desenhei em cada uma das moléculas de actina G. Essa bolinha em preto nada mais é do que o sítio catalítico que vai fazer a ligação com a miosina. Então perceba que, em repouso, o sítio catalítico que faz a ligação com a miosina está recoberto pela tropomiosina. Vejamos agora a troponina. A troponina, na verdade, é formada por 3 isoformas, sendo troponina C, a isoforma que tem afinidade com o cálcio. A troponina I é a isoforma que tem afinidade com a actina. E a troponina T é a isoforma que tem afinidade com a tropomiosina. Este conjunto de 3 troponinas estão dispostas em espaços ao longo do filamento de actina F. Vamos falar também a respeito da miosina, o filamento grosso. A miosina, perceba antecipadamente, é formada por uma região chamada de cauda da miosina e uma outra região globulosa chamada de cabeça da miosina. Vejamos, portanto, que um filamento de miosina é formado por cadeias polipeptídicas pesadas e também cadeias polipeptídicas leves, sendo que as cadeias pesadas formam as caudas e também a cabeça da miosina. As cadeias leves, veja o que eu escrevi para vocês, combinam para formar uma molécula que consiste em 2 cabeças globulares da miosina, que contém cadeias pesadas e também cadeias leves, e também uma longa cauda formada tanto pelas cadeias pesadas e leves que estão entrelaçadas entre si. Vamos ver agora como que ocorre a interação entre a miosina e também a actina. Para isso, vamos falar a respeito da ponte cruzada. A ponte cruzada a gente pode entender como sendo uma projeção da miosina que se estende a partir do filamento grosso e tem como capacidade exercer força sobre o filamento fino, causando o deslizamento dos filamentos uns sobre os outros. A ponte cruzada, então, vai ser uma região da miosina onde ocorrerá a interação entre a miosina com a actina, e isso vai permitir que uma proteína deslize sobre a outra. Isso é o início do processo de contração muscular. Vamos ver agora as etapas que permitem esse deslizamento e, consequentemente, a contração muscular. Vejamos então que, após o potencial de placa motora, ocorrerá a liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. O cálcio eu coloquei para vocês como sendo essas bolinhas verdes. O cálcio vai ligar com a troponina C. Já aprendemos que a troponina C é a isoforma que tem afinidade com o cálcio. O que vai acontecer após a ligação entre o cálcio e a troponina C? Veja o que acontece. Ocorrerá uma rotação. As troponinas vão rotacionar e, consequentemente, ocorrerá o rotacionamento da tropomiosina. Isso porque a troponina T tem afinidade com a tropomiosina. Quando ocorrer esse rotacionamento, perceba um detalhe importante. Ocorrerá a exposição dos sítios catalíticos que têm afinidade com a miosina. O que isso quer dizer? Agora, a actina está preparada para receber e interagir com a miosina. Vejamos então o que vai acontecer.
ocorrerá a ligação entre a miosina e a actina. Isso porque a cabeça da miosina tem um sítio catalítico que vai ligar com moléculas de ATP. A ATP, nós já falamos, é a moedinha energética. Essa ligação vai fazer com que a miosina seja energizada. Esta energia é importante para a ligação da ponte cruzada com a actina, uma vez que os sítios catalíticos estão expostos, os sítios que vão permitir a ligação entre a miosina com a actina. Perceba um detalhe desta figura em relação à anterior. Perceba que na cauda da miosina tem uma região de flexura. Essa é a primeira flexura que eu vou mostrar para vocês. Então isso quer dizer que, para que ocorra a ligação da ponte cruzada, eu preciso obrigatoriamente permitir uma flexão da cauda da miosina. Esta é a primeira flexão que nós vamos ver. Essa flexão permitiu, portanto, a interação entre a miosina com a actina. Agora vamos ver como que ocorre o processo de deslizamento das proteínas. Isso vai ocorrer uma vez que existe um outro ponto de flexão. E este ponto de flexão está entre a cabeça da miosina e a cauda da miosina. Este ponto de flexão é o segundo ponto de flexão. O que vai acontecer, pessoal? Perceba que a cabeça da miosina, uma vez que seja flexionado, vai empurrar a actina. Este é o mecanismo de deslizamento dos filamentos. É isso que permite a contração muscular. Veja o que eu coloquei para vocês. Essa ligação, qual ligação? Entre a miosina com a actina, faz com que ocorra a liberação do ADP mais fosfato inorgânico e, concomitantemente a isso, ocorra a flexão da ponte cruzada. Essa flexão é o mecanismo de deslizamento dos filamentos que vai permitir a contração muscular. Mas veja só outro detalhe interessante. Para que ocorra a liberação da ponte cruzada, veja que, na ausência do ATP, a cabeça da miosina vai permanecer fortemente ligada à actina. Isso quer dizer que, para que ocorra a liberação desta ponte cruzada, eu preciso de uma outra molécula de ATP. Somente após a ligação do ATP com a miosina, ocorrerá a soltura dessa ponte cruzada e, consequentemente, ocorrerá que o filamento de actina que estava tracionado, ele volte para a posição normal, terminando desta maneira a contração muscular. E vejamos que, com o encerramento da contração, ocorrerá que o cálcio vai ser liberado da troponina C. Isso vai fazer uma nova rotação, tanto do complexo de troponinas quanto da tropomiosina. E essa tropomiosina agora vai recobrir novamente os sítios de ligação com a cabeça de miosina. Isso vai interromper a contração muscular. Perceba que a miosina vai permanecer ligada com uma molécula de ATP. Isso vai fazer com que a miosina fique energizada. Caso ocorra, ou melhor, quando ocorrer um novo estímulo, fizer uma nova liberação e ligação entre o cálcio e a troponina C, o processo inicia um conjunto de rotação,
tanto das troponinas quanto da tropomiosina, expõe novamente o sítio catalítico da actina, que permite a interação com a cabeça da miosina, e isso vai fazer com que ocorra a ligação da ponte cruzada e novamente ocorrerá o deslizamento dos filamentos. Vamos ver agora uma animação a respeito das proteínas contráteis. A figura mostra a actina F, a proteína filamentosa formada por monômeros de actina G. Em cada uma das actinas G apresenta um sítio catalítico com a cabeça da miosina. Em condição de repouso, uma proteína filamentosa chamada tropomiosina está envolvendo o filamento de actina F e, ao mesmo tempo, recobrindo os sítios catalíticos que vão interagir com a miosina. Além disso, a figura mostra o complexo de troponinas. São 3 troponinas: troponina C, troponina T e troponina I. A troponina C tem afinidade com cálcio, a troponina T afinidade com a tropomiosina e a troponina I afinidade com a actina. Vejamos agora que o cálcio vai interagir com a troponina C. Essa interação permite um rotacionamento tanto do complexo de troponinas quanto também da tropomiosina. Este rotacionamento vai expor os sítios catalíticos que vão permitir a interação da actina com a miosina. A miosina energiza ligar com a actina. Perceba que a cabeça da miosina tem um sítio que vai reconhecer a molécula de ATP e, além disso, um sítio catalítico que vai reconhecer o sítio de ligação presente na actina. Para que ocorra a ligação entre a miosina com a actina, perceba que nós vamos ter um primeiro ponto de flexão, que está localizado na cauda da miosina. Esta flexão permite a ligação da ponte cruzada na actina. E, além disso, veja que nós vamos ver um outro ponto de rotação. Este ponto de rotação está entre a cabeça da miosina com a cauda da miosina. Esta rotação vai fazer com que ocorra o deslizamento da actina sobre a miosina. Este deslizamento entre os filamentos é o processo que permite a contração muscular. Mas veja que a ponte cruzada vai permanecer ligada fortemente à actina. Como que nós vamos poder desligar esta interação entre a actina com a miosina? Isso vai ocorrer com a presença de uma nova molécula de ATP. Esta molécula liga novamente a cabeça da miosina e permite o desligamento entre miosina com a actina. Caso cesse o estímulo, ocorrerá o desligamento do cálcio da troponina C. Isso vai permitir o novo rotacionamento tanto do complexo de troponina quanto de tropomiosina e vai recobrir os sítios de ligação com a cabeça da miosina. Mas perceba que a miosina está energizada por uma molécula de ATP. Em um novo estímulo, ocorrerá novamente o rotacionamento das proteínas, exposição dos sítios catalíticos e a nova interação entre miosina e a actina. Revejam a animação das proteínas contráteis.
A respeito das proteínas contráteis, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que essas informações tenham sido importantes para a sua formação. Se chegou até aqui, deixe um like e nos vemos no próximo vídeo.